Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Gabriel e eu quero apresentar hoje a vocês o Espaço Corpo Linguagem, um projeto que eu pude realizar e eu tenho muito orgulho dele porque foi um projeto que ficou bem legal. Vamos conhecer um pouquinho desse espaço. E já falando um pouquinho mais dele, a gente está localizado na Francisco da Cruz Nunes, que é uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Niterói. Isso foi fundamental para algumas decisões desse projeto. Mas antes, deixa eu apresentar um pouquinho dessa fachada. Esse projeto, aliás, ele está, eu diria dizer que 95% pronto. Essa arte aqui foi feita pelo Cairo, que é o responsável tanto pelas artes quanto pela identidade visual da marca. Aqui, nós vamos ter um pórtico. A estrutura dele já está toda instalada e é um detalhe que está faltando aqui para a gente fechar essa fachada. Nós estamos debaixo de um edifício residencial. E aí, debaixo desse edifício, nós temos essa loja, que antigamente era um espaço com vários boxes, sabe? Boxes comerciais. E aí a gente está falando de 300 metros quadrados que foram transformados em clínica terapêutica. O Espaço Corpo e Linguagem, ele já existia numa clínica bem próxima aqui, na mesma quadra, basicamente. E aí ele veio para cá. E aí nós adequamos o que já tinha lá, ampliamos e melhoramos esse espaço. Resolvemos fazer essa entrada lateral para fugir um pouco do que era antes. Antes o acesso era feito por uma escada e aí nós matamos esse acesso e mantivemos esse acesso pela lateral. Aqui a gente tem uma rampa para facilitar o acesso de cadeirante ou pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, onde a gente pode ter esse acesso por rampa, pode entrar. Bom, essa é a recepção. E eu já vou adiantar aqui, a maioria do mobiliário, ou vou dizer aqui, todo o mobiliário, veio da outra clínica e foi adaptado para esse espaço. Então, quando a gente pensou nessa nova clínica, nós já pensamos em como o mobiliário existente funcionaria aqui. Então, essa é a recepção. Ainda faltam alguns detalhes. Essas paredes, por exemplo, que estão brancas, elas vão receber um grafismo, que primeiro nós optamos por um papel de parede, depois mudamos e vai ser um grafismo feito por uma artista que já trabalhava com esses grafismos na antiga clínica. E vamos conhecer aqui o lado direito da clínica, que nós temos 4 salas. 4 salas de terapia e ao fundo aqui nós temos uma dessas salas, na verdade, é uma sala de audiometria. Foi uma sala que foi adequada para receber o mobiliário de audiometria, que é um mobiliário muito importante nesse tipo de atendimento. Já vou aproveitar aqui e falar um pouquinho, não sei se vai dar para situar bem no vídeo, mas a rua que a gente veio, a Francisco da Cruz Nunes, ela está aqui atrás. Originalmente isso aqui era uma grande vitrine, e aí nós isolamos todas essas salas desde essa lateral, são isoladas acusticamente, as portas são isoladas acusticamente, e esse foi um dos motivos de optarmos por fazer o acesso pela lateral do edifício. A gente consegue fazer um isolamento aqui. Lá fora estava muito barulho, aqui está bem silencioso. Isso é uma forma de adequar esse local ao tipo de uso que ele passou a ter. Vou mostrar mais uma sala aqui que também passou por esse processo. Aqui atrás é a mesma coisa, nós temos uma vitrine, tínhamos uma vitrine, na verdade, e aí marcenaria que já existia, foi adequada aqui, isolamento acústico, e aí ficou um ambiente propício ao tipo de atendimento que é realizado aqui no Espaço Corpo e Linguagem. E aí essa recepção, ela funciona como se fosse um coração, né? Você acessa e ela distribui para as salas específicas de cada atendimento. Aqui vou mostrar um detalhe, que foi um banheiro que foi feito do zero. Esse banheiro não existia, e aí nós resolvemos executar e projetar um banheiro aqui. Deixa eu acender a luz para vocês entrarem. E foi um banheiro projetado para justamente receber, por exemplo, pais que vão aguardar aqui na recepção, e aí eles não precisam acessar ao banheiro dos fundos. Eles conseguem vir direto nesse banheiro aqui, fica bem próximo à recepção. E é um banheiro que está fazendo relativo sucesso, porque foi um banheiro que ficou bonito. Eu, pessoalmente, gostei muito dele. Marcenaria, já existia lá, foi um pouquinho adequado, ajustes, mas veio inteira para cá esse painel. E aí, convidar vocês a conhecer esse corredor aqui. Esse corredor tem tido algum destaque, e eu gostei muito dele também, que foi o momento que a gente trouxe mais esse lado lúdico. E é o que acontece aqui, nós pensamos esse corredor como se fosse uma nuvem ou algo similar, mas que convida você a caminhar por ele. E escolhemos uma cor de destaque no fundo do corredor justamente para criar esse objetivo, um objetivo quente ao final do acesso. Aqui também a gente tem um outro espaço que, por uma questão técnica de corpo de bombeiros, nós resolvemos deixar
mais um pequeno corredor, e aqui ao fundo tem mais uma sala. E criamos vou chamar isso aqui de abrigo, um local onde a criança que esteja talvez passando por um momento esteja desregulada ou precisando de, sentir acolhida, ela pode ficar aqui. Se fosse um nicho, né, um pequeno nicho que tem acolchoado aqui, e ela consegue ficar aqui num cantinho mais abrigada, um pouquinho mais isolada. É um detalhe, mas que é muito importante para esse tipo de atendimento. A gente precisa ter muita essa sensibilidade. Então vamos continuar. Aqui a gente tem 5 salas que variam de acordo com o tamanho. Inclusive, isso foi um dos conceitos pensados para esse lugar. Dependendo do atendimento, dependendo do profissional, eles podem variar. Inclusive, a sala que eles podem atender, o tipo de prática que eles vão ter em cada ambiente. Então, eu diria que são salas flexíveis. Vamos continuar conhecendo aqui. No final do corredor, onde a gente é guiado por essa nuvem, nós temos mais 3 salas. A administração fica ali. Uma sala que eu vou chamar aqui de sala de fisioterapia, mas eu não sei se é exatamente esse o nome. Mas é uma sala onde a gente tem esse tipo de equipamento que serve para, como é que eu posso dizer? Para fazer a recuperação. Crianças ou adolescentes que podem estar com dificuldade de movimentação ou algo do tipo. Então, é uma sala para esse tipo de prática. A gente veio lá do corredor e da recepção. Chegando aqui, a gente tem uma cozinha, um prisma de ventilação, um garden, escolher como você quer chamar. Eu vou deixar uma imagem do garden de como é o projeto dele. Nós projetamos aqui, ele recebeu pergolado, pode ser de eucalipto, enfim, isso aí a gente vai definir, um tapete verde, que a ideia, na verdade, é o que acontece, o que vai comandar o que acontece aqui, que foi algo muito interessante que eu não conhecia desse tipo de clínica. E aí, quando eu fui convidado para fazer esse projeto, claro, a gente vai estudar, vai se inteirar sobre o assunto. No momento que uma profissional trabalha a parte de culinária com as crianças. Então, nós projetamos esse balcão na altura ideal para as crianças sentarem nos banquinhos e poderem aqui brincar ou trabalhar direto com a professora que vai estar ali na cozinha coordenando esse trabalho. Essa luminária foi escolhida para criar textura nesse ambiente. E aí, dependendo do uso que vou fazer aqui, então as crianças estão ali no dia a dia, sujaram a mão, fizeram massa de bolo e tal. Elas se sujaram, elas podem vir aqui e lavar a mão no tanque aqui fora. E aí também foi um tanque feito do zero. E assim, quando eu penso nesse tipo de local que já existe, eu sempre gosto de imaginar que as pistas para o projeto já estão aqui. Então, por exemplo, aqui nós já tínhamos toda uma estrutura hidráulica. Só precisamos adequar isso a uma cozinha. Existem pilares dentro dessas salas que estão escondidos pelas paredes, porque são pilares do prédio que já existiam. Se não fizessem boas escolhas, esses pilares ficariam travando o espaço, iam ficar pilares no meio do corredor. Você nem percebe que existem pilares nesse local porque estão todos adequados às linhas do projeto. Aqui ao fundo nós temos 2 banheiros que são banheiros mais técnicos, né? Banheiros para os profissionais, para os professores poderem usar aqui. Nós fizemos um chuveiro também onde não existia, justamente para a criança, né? Às vezes precisa tomar um banho no local. Aqui a gente tem uma sala de descompressão, por enquanto ainda está como um depósito, mas é uma sala justamente para os professores ou para os profissionais que, quando estiverem aqui, estiverem no momento de descanso, entre um atendimento ou outro, possam aguardar aqui e descansar. E aí vou convidar para a gente fazer o caminho de volta. Tem uma palavra que eu gosto muito na arquitetura que se chama promenade. É justamente quando você vai fazendo o caminho e vai descobrindo novos visuais. E aí a gente vai tendo uma outra percepção quando a gente vem saindo por esse corredor. E assim, você percebe que vai ser uma clínica. É uma clínica bem colorida. Vamos botar aqui só aqui dentro, a gente tem pelo menos 3 ou 4, talvez 5 variações de cores, mas são todas cores que tentam manter esse tom calmo, essa estabilidade desse local, essa estabilidade visual. Sendo o único destaque aqui talvez esse laranja. É justamente para fazer um contraponto e contrabalancear essas escolhas de cores. Vale destacar que esse tipo de projeto só funciona quando todo mundo que está empenhado nele se dedica a fazer algo bem feito. E aí, claro, vou ressaltar os profissionais aqui que foram fundamentais para trabalhar aqui na concepção desse local. Porque, é claro, o projeto é só um projeto. Ele só toma realidade com bons profissionais tomando frente. Então, o Diego, que foi o cara que ficou de frente aqui para a obra, excelente profissional. Vou deixar o link dele aqui esse vídeo. O Baltazar, que também veio e
Na verdade, o Baltazar vem há muito tempo me ajudando com concepção visual de alguns projetos. Claro, tem que destacar também a Adriana e a Maria Helena, que são as responsáveis por essa clínica aqui. E se elas não tivessem acreditado no meu projeto, isso aqui não sairia. O projeto está muito próximo ao que estava no papel, que foi concebido, e o resultado não poderia ser melhor. Então, se você estiver precisando de projeto de arquitetura, precisando de arquiteto, seja para residencial, comercial ou serviço, pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar o link das minhas redes aqui na descrição desse vídeo também. É só entrar em contato que eu vou fazer questão de atender vocês pessoalmente. Valeu, um grande abraço.